O salão de baile brilhava, mas, para Lady Sarafina Vance, a luz estava prestes a se apagar. Ela estava ao lado do homem com quem estava prometida, Lord Julian Rothschild, cercada pelas pessoas mais poderosas de Londres. Em um segundo, ela tinha tudo. No segundo seguinte, a voz dele cortou a música, aguda e cruel, rejeitando-a publicamente como uma luva gasta. O silêncio era ensurdecedor. A vida dela tinha acabado. Mas então, das sombras do salão de baile, uma voz baixa falou. E o homem mais temido da Inglaterra, o recluso Duque de Hawthorne, entrou na luz. O que aconteceu a seguir mudaria o destino de 3 famílias para sempre. Os candelabros da Lancaster House brilhavam com cristais, iluminando o auge da temporada londrina. O ar estava denso com o aroma de rosas cultivadas em estufas e perfumes caros. Uma névoa perfumada através da qual a orquestra tocava a sua melodia esperançosa. Para Lady Sarafina Vance, este baile deveria ser um triunfo. Ela estava de pé, com a mão delicadamente apoiada no braço do seu noivo, Lord Julian Rothschild. O seu vestido de seda azul safira escura a condizer com o colete dele tinha sido cuidadosamente escolhido pela sua mãe para simbolizar a sua união perfeita e iminente. Sarafina, aos 20 anos, não era uma beleza convencional. Possuía uma inteligência tranquila, um amor por atividades acadêmicas que o seu pai achava desconcertante e a sua mãe considerava problemático. Mas ela era obediente. Ela compreendia que o seu casamento com Julian, o herdeiro do baronato Rothschild e da sua vasta fortuna marítima, era a base sobre a qual repousavam as perspectivas em declínio da sua família. Julian, por outro lado, era tudo o que a alta sociedade admirava. O seu cabelo loiro estava perfeitamente penteado. O seu perfil era tão nítido quanto uma moeda romana, e o seu charme era uma arma que ele empunhava com precisão casual. Naquela noite, porém, esse charme parecia frágil. Ele estava distraído. Seus olhos azuis percorriam a multidão. Suas respostas à conversa dela eram curtas e indiferentes. Julian, Lady Gresham estava comentando sobre as novas rotas comerciais, murmurou Sarafina, tentando trazê-lo de volta. Ela acredita no novo empreendimento do seu pai no Oriente. Sarafina, não fale sobre comércio. Julian suspirou, sem sequer olhar para ela. O seu olhar estava fixo do outro lado da sala, em Cordelia D., a filha de um conde que brilhava com um colar de diamantes verdadeiramente deslumbrante. É terrivelmente impróprio para uma senhora. Uma onda de calor subiu pelo pescoço de Sarafina. Antes que ela pudesse responder, a valsa terminou. Os dançarinos dispersaram-se, deixando um amplo espaço aberto no centro do piso de mármore. Julian não se moveu para conduzi-la até uma cadeira. Não a convidou para dançar a próxima música. Simplesmente soltou o braço dela. Julian, perguntou ela, sentindo um nó de gelo se formar no estômago. Ele virou-se para ela, e a máscara polida do noivo encantador havia desaparecido. Em seu lugar, havia um olhar de cálculo entediado. Lady Sarafina, disse ele, com voz alta o suficiente para ser ouvida no silêncio repentino. Os convidados mais próximos, incluindo a fofoqueira Lady Calpa, viraram a cabeça. Encontro-me numa posição infeliz, continuou Julian, projetando a voz, saboreando a atenção. A orquestra, sentindo uma perturbação, calou-se. Uma a uma, todas as cabeças no grande salão de baile viraram-se para eles. O sorriso de Sarafina congelou, transformando-se num rictus doloroso. Um homem alcança uma certa posição, anunciou Julian, como se estivesse a discursar numa reunião do conselho. E ele deve considerar o que e quem é propício para o seu futuro. Ele deve avaliar os seus bens. Julian, o que estás a fazer? Sussurrou Sarafina, a sua mão instintivamente a alcançar o braço dele. Mas ele deu um passo para trás, deixando-a isolada num círculo de olhos fixos. Eu avaliei este acordo, disse ele, gesticulando com desdém para ela, e acho que é insuficiente. Um suspiro coletivo de horror sugou o ar da sala. A mãe de Sarafina, do outro lado da sala, soltou um grito abafado. Este noivado foi um erro, declarou Julian, sua voz soando com fria determinação, um lapso temporário de julgamento. As perspectivas da Van, eu descobri, não são o que foram apresentadas. E a noiva, ele deixou seus olhos percorrerem-na de seu cabelo castanho modestamente penteado até seus chinelos de seda, seus lábios curvando-se. A noiva carece francamente do espírito, da qualidade exigida de uma Lady Rothschild.
Foi uma execução social. Ele não estava apenas a romper o noivado. Estava a rotulá-la como mercadoria danificada, a sua família como fraudulenta. Sarafina ficou paralisada, com o sangue a rugir nos ouvidos. Podia sentir centenas de olhos a dissecá-la, alguns com pena, a maioria com fascínio mórbido. O seu pai, com o rosto vermelho, começou a abrir caminho entre a multidão, mas estava muito longe, muito lento. Lord Rothschild, está a ir longe demais, protestou fracamente um barão menor. Julian zombou. Vou exatamente até onde desejo. O noivado entre a casa Rothschild e a casa Vance está, por este meio, dissolvido. Desejo-lhe boa sorte em encontrar um lugar mais adequado, Lady Serafina. Ele virou as costas para ela. O silêncio que se seguiu foi absoluto, um peso esmagador. A visão de Sarafina estreitou-se. Ela viu o seu futuro evaporar-se, os dedos apontados, os insultos sussurrados, a vida de uma tia solteirona, a vergonha que ficaria para sempre associada à sua família. O seu pai ainda estava a lutar. A sua mãe chorava no lenço. Ela estava completamente, publicamente e irreversivelmente sozinha. E então um novo som rompeu o silêncio. O baque lento e deliberado de uma bengala contra o mármore. Uma figura emergiu da alcova perto da grande escadaria. Um lugar onde ele provavelmente estava a observar, sem ser visto. A multidão não se abriu para ele. Recuou, dissipando-se como se fosse atingida por um frio repentino. Alistair Thorne, o 18º, o Duque de Hawthorne. Ele era um homem que existia apenas em sussurros. O Duque Negro, como o chamavam, imensamente poderoso, espetacularmente rico e um completo recluso desde as trágicas mortes de sua família, anos atrás. Havia rumores de que ele era marcado, tanto física quanto emocionalmente, uma criatura implacável nos negócios que nunca participava de eventos sociais. No entanto, ali estava ele. Era alto, mais largo do que Julian, e vestido com um preto imaculado e severo que absorvia a luz da sala. O seu rosto, ao contrário dos rumores, não tinha cicatrizes, mas era severo, dominado por olhos cinzentos inteligentes e penetrantes, e um queixo que parecia esculpido em granito. Movia-se com a graciosidade de um predador, a sua bengala batendo um ritmo ameaçador. Parou diretamente em frente a Julian Rothschild, que pela primeira vez parecia incerto. O duque não lhe deu atenção. Em vez disso, o seu olhar penetrante encontrou Sarafina. Ele a estudou por um longo e agonizante momento, não com pena, mas com uma intensidade avaliadora que era quase tão desconcertante quanto a humilhação. Quando ele finalmente falou, a sua voz era um murmúrio baixo e culto que encheu a sala cavernosa. Lord Rothschild, Julian, forçado a reconhecer o único homem na Inglaterra que superava todos na sala, fez uma reverência rígida. Vossa Graça, um assunto familiar privado, garanto-lhe. Deixou de ser privado, respondeu o duque com voz letal. Quando escolheu esta arena para a sua avaliação, ele deu mais um passo, colocando-se entre Julian e Sarafina, uma parede sólida de lã preta. Vossa Graça, não tive a intenção de desrespeitá-lo. Julian começou, com a sua arrogância finalmente a rachar. Desrespeitas a senhora. O duque interrompeu-o. Virou ligeiramente a cabeça, apenas o suficiente para se dirigir a Sarafina, embora os seus olhos permanecessem fixos no seu algoz. O Lord Rothschild considera-a inadequada, senhora. Sarafina, trêmula, apenas conseguiu acenar com a cabeça num único movimento espasmódico. Então ele é, como há muito suspeitava, um tolo. O olhar do duque varreu a sala, congelando todos os sussurros. A sua falta de bom gosto só é igualada pela sua profunda falta de honra. Ele então fez a única coisa que ninguém na sala poderia ter previsto. Voltou toda a sua atenção para Sarafina, o seu rosto severo suavizando-se quase imperceptivelmente. Descartou um diamante, Lord Rothschild, anunciou o duque, com a voz retumbante. Um diamante que terei o prazer de reivindicar para mim. Ele olhou diretamente para Sarafina, os seus olhos cinzentos cativando os dela. Lady Sarafina Vance, disse ele em voz alta e clara. Peço desculpa pela falta de poesia. De repente, encontro-me à procura de uma esposa. Concederia-me a honra de aceitar o meu pedido de casamento? O suspiro coletivo que fora roubado da sala durante o discurso de Julian regressou com a força de uma onda gigante.
Lady Cowper chegou a abanar-se com um leque, os olhos arregalados de descrença. O rosto de Julian Rothschild passou de uma superioridade presunçosa para um branco doentio e manchado. Parecia ter sido atingido por um raio. A mente de Sarafina era um turbilhão. Ela olhou para o Duque de Hawthorne, aquele estranho assustador e poderoso que acabara de lhe oferecer o quê? Salvação, um tipo diferente de ruína. Ela viu o seu pai, com a boca aberta, paralisado no meio do salão. Viu a sua mãe, que desmaiara nos braços de uma debutante apavorada, e viu Julian. Os punhos dele estavam cerrados, o rosto uma máscara de fúria pura e indulgente. Ele tinha sido publicamente frustrado. O seu grande gesto de impotência voltou-se contra ele da maneira mais espetacular. Ele tinha feito dela uma pária. O duque acabara de torná-la duquesa. Bem, senhora, a voz baixa do duque a instigou. Não havia calor nela, apenas uma paciência severa e exigente. Aquilo não era uma escolha, era uma fuga. Julian tinha a trancado num edifício em chamas. O duque estava a oferecer a única porta de saída. Recusá-lo agora seria aliar-se a Julian e aceitar o rótulo de indesejada. Seria o fim. A sua voz, quando saiu, era seca e rouca. Vossa Graça, conseguiu ela dizer, fazendo uma reverência trêmula. Honra-me. Aceito. Um murmúrio baixo explodiu num rugido de conversas. O duque deu um aceno curto e satisfeito. Não sorriu. Simplesmente estendeu a mão enluvada de preto. Então vamos embora. Essa atmosfera tornou-se desagradável. Sarafina colocou os dedos trêmulos na luva dele. O couro era incrivelmente macio, a mão por baixo dura como ferro. Sem olhar para trás para Julian, ou para qualquer outra pessoa, Alistair Thorne virou-se e começou a conduzi-la para fora do salão de baile. A multidão abriu-se para eles como o mar vermelho, um mar de rostos sussurrantes e atônitos. Sarafina caminhava como se estivesse num sonho. Mantinha a cabeça erguida, as costas direitas, concentrando-se no baque rítmico da bengala dele no mármore. Ela não olhou para Julian, mas podia sentir o calor do seu ódio perfurando as suas costas. O duque guiou-a pelo grande hall de entrada, passando por uma fila de lacaios que se apressaram a prestar atenção e saindo para a noite fria e úmida de Londres. Uma enorme carruagem preta, sem adornos, aguardava. O brasão dos Hawthorne, um único falcão prateado severo, estava estampado na porta. Um criado abriu a porta com um estalo. O duque soltou a mão dela, fazendo-lhe sinal para entrar. Ela obedeceu, recolhendo a saia de safira. Ele seguiu-a, sentando-se à sua frente. A carruagem era espaçosa, estofada em veludo cinzento escuro e cheirava vagamente a livros antigos e couro caro. O duque bateu com a bengala no teto. Hawthorne House, e depressa. A carruagem avançou, os cavalos movendo-se num trote rápido e poderoso. O barulho do baile desapareceu instantaneamente, substituído pelo som rítmico dos cascos e pelo rangido dos arreios. Eles mergulharam na escuridão íntima da carruagem, com as luzes de gás da Berkeley Square piscando nos traços severos do duque. A adrenalina de Sarafina começou a diminuir, deixando para trás um medo frio e trêmulo. Ela estava presa num espaço fechado com o homem mais enigmático da Inglaterra. Ela acabara de se comprometer com ele. Está a tremer, observou ele com voz monótona. Não parecia preocupado, apenas observador. Perdoe-me, Vossa Graça, disse ela, com os dentes a baterem ligeiramente. Foi uma noite agitada. De facto, ele inclinou a cabeça para trás contra o veludo, os olhos cinzentos a estudá-la na escuridão. Não interprete mal as minhas ações, Lady Sarafina. Não sou um cavaleiro andante, não resgato donzelas. Sarafina apertou as mãos no colo. Então por que fez isso? Nunca me conheceu. Manchou o seu nome ao se associar a uma mulher que foi publicamente rejeitada? Ele respondeu sem emoção. Desonrada, considerada inadequada. Ela estremeceu com as palavras. Sim, garanto-lhe, Lady Sarafina. O meu nome é bastante resistente. Ele pode suportar muito mais do que as mesquinhas encenações do Lord Rothschild. Ele se mexeu, o movimento puxando o tecido das calças sobre uma coxa musculosa. Quanto ao motivo, a resposta é simples. Eu preciso de uma esposa. Você, há 30 minutos, precisa ser resgatada. É um acordo mutuamente benéfico. Isso não era romance. Era uma transação comercial. Uma estranha lógica fria começou a se instalar sobre o seu pânico. Você precisa de uma esposa, ela repetiu.
Você poderia ter qualquer mulher na Inglaterra. Por que escolher uma que está passando por uma humilhação? Por quê? Disse o Duque com um lampejo de algo sombrio passando pelos seus olhos. Era eficiente. Você, Lady Sarafina, é inteligente. Você vem de uma boa família, embora repentinamente empobrecida. E o mais importante, você não entrará neste acordo sobrecarregada com ilusões românticas. Você viu o pior do namoro. Você será prática. Prática? Ela repetiu a palavra com um gosto de cinza. Continuando, ele continuou, detesto Lord Julian Rothschild. Há muitos anos. O pai dele era um parasita e o filho é um tolo. Negar-lhe o seu momento de teatro cruel e tirar-lhe exatamente aquilo que ele procurava destruir foi um bônus. Então, ela era uma ferramenta na vingança dele, um peão num jogo entre dois homens poderosos. A humilhação do salão de baile voltou, mas desta vez foi diferente. Foi mais fria, mais aguda. O que espera deste acordo? Ela perguntou, forçando a voz a soar forte. Ele pareceu aprovar a pergunta direta. Os meus termos são simples. Casaremos por licença especial dentro de uma semana. Você será a duquesa de Hawthorne, terá acesso às minhas casas, à minha fortuna e à minha proteção total. A situação financeira precária da sua família será corrigida. Sarafina engasgou-se. Ele sabia, claro que sabia. As palavras de Julian sobre as perspectivas da família dela faziam um sentido horrível. Em troca, o Duque continuou, ignorando a reação dela. Exijo duas coisas. Primeiro, dar-me-á um herdeiro, um filho, para garantir a linhagem Hawthorne. Segundo, será o epítome da discrição. A minha vida é minha. Não fará perguntas sobre os meus assuntos, o meu passado ou os meus negócios. Será uma duquesa em público e em privado estará ausente. Temos um acordo? Ela estava trocando uma gaiola por outra. Uma gaiola pequena e surrada por uma grande e dourada. Mas na nova gaiola, a sua família estaria segura e ela nunca mais teria que ver Julian Rothschild novamente. E depois do ar, ela perguntou com voz baixa. O olhar do Duque era inflexível. Depois do ar, senhora, pode fazer o que quiser. Pode dedicar-se aos seus livros, ao seu robô ou a qualquer outra coisa que lhe interesse, desde que não traga escândalo ao nome. Viverá a sua vida e eu viverei a minha. A carruagem abrandou, virando para uma rua grande e tranquila em Mayfair. Parou diante da casa mais imponente da praça, uma vasta fortaleza de pedra de Portland, com janelas escuras, exceto por uma única luz no átrio. Hawthorne House. Temos um acordo, Lady Sarafina, ele repetiu. Ela olhou para o rosto severo e bonito na escuridão. Ele estava a oferecer-lhe um escudo em troca da sua liberdade. Mas que liberdade ela realmente tinha? Temos um acordo, Vossa Graça, disse ela. Ele deu um único aceno de cabeça. Ótimo. Vamos entrar, duquesa. Temos contratos para assinar. O criado abriu a porta da carruagem. O duque desceu primeiro, usando a bengala, embora Sarafina notasse que ele se movia sem mancar visivelmente. Ele virou-se e ofereceu-lhe a mão. Desta vez estava descalço. O seu aperto era firme, a sua pele quente, e o simples contacto enviou um choque através dos dedos frios dela. Ela pisou o pavimento e olhou para cima. A casa Hawthorne não era uma casa. Era uma demonstração de poder. Dominava a praça Mayfair, um penhasco íngreme de pedra clara que parecia beber a luz do gás em vez de refleti-la. Enquanto as outras casas mostravam sinais de vida, a casa Hawthorne era um moralismo silencioso. As grandes árvores se abriram quando se aproximaram, revelando um mordomo que era a personificação humana da casa. Ele era ancião, incrivelmente alto e vestido de preto severo. Vossa Graça, o mordomo, cujo nome ela descobriria ser Hemmings, falou com voz seca como a de Russell. Os seus olhos voltaram-se para Sarafina por uma fração de segundo, sem revelar surpresa. Hemmings, esta é Lady Sarafina Vance. Ela será minha esposa até o final da semana. Providencie para que a suíte da duquesa esteja preparada. Imediatamente, Vossa Graça, respondeu Hemmings, curvando-se. E mande chamar a Sra. Croft e refrescos. A minha noiva teve uma noite difícil. O duque conduziu-a para dentro. O hall de entrada era uma caverna de mármore preto e branco. Uma escadaria dupla subia em direção à sombra. O ar estava parado e fresco, e o único som era o eco dos seus passos. A maioria dos móveis estava coberta por lençóis brancos fantasmagóricos. Não recebe visitas,
observou Sarafina, a sua voz engolida pelo espaço. Não recebo, respondeu o Duque, conduzindo-a por um corredor. Ele empurrou um conjunto de portas duplas, revelando uma sala que era claramente habitada. Era uma biblioteca, e era magnífica. Prateleiras de mogno escuro cobriam as 4 paredes, do chão ao teto, interrompidas apenas por uma enorme lareira apagada. 2 poltronas de couro ficavam de frente para a lareira e uma vasta secretária cheia de papéis, ordens e livros de contabilidade ficava em frente à janela. Este era o seu coração, o seu domínio. Ele foi direto para uma cadeira. Sente-se, ela sentou-se. Ele permaneceu de pé, pairando sobre ela perto da lareira. Um momento depois, uma mulher entrou. Ela era o oposto de Hemmings, baixa, gorda e irradiando uma energia nervosa. Era a Sra. Croft, a governanta. Ela fez uma reverência profunda, com os olhos arregalados de medo e curiosidade. Vossa Graça, uma visita inesperada. Isto é, bem-vindo à casa, Vossa Graça. E minha senhora, Sra. Croft, disse o Duque, irá supervisionar a preparação da suíte da Duquesa. Tudo, a ala oeste, deve ser arejada, limpa e equipada com pessoal até de manhã. Os olhos da Sra. Croft arregalaram-se ainda mais. A ala oeste, Vossa Graça, mas está fechada desde então. Eu sei. O Duque a interrompeu, baixando um pouco o tom de voz. Essas são as minhas ordens. Cuide delas. Lady Sarafina será a Duquesa de Hawthorne. Ela deve ser obedecida em tudo. Entendido? Sim, Vossa Graça. Claro, Vossa Graça. A governanta fez outra reverência e saiu correndo, lançando um último olhar perplexo para Sarafina. A ala oeste? Sarafina perguntou assim que ficaram a sós. Os aposentos da minha falecida mãe são os melhores da casa, disse ele com desdém, como se estivesse a discutir um inventário. Dirigiu-se à secretária, pegou num decantador com um líquido âmbar e serviu 2 taças. Entregou-lhe uma. Era brandy. Ela pegou na taça pesada com a mão. Ele tomou um gole da sua. Agora vamos ao que interessa. O seu pai, o Sr. Edward Vance. Sarafina ficou tensa. O que há com ele? Ele é um tolo, disse o Duque sem rodeios. Um tolo charmoso, bem-intencionado e catastrófico. Ele tem jogado cartas no Boodles e no Whites, 2 clubes que não pode pagar. Nos últimos 5 anos, ele tem pedido empréstimos contra o seu dote, que já estava hipotecado. E nos últimos 6 meses, ele tem pedido empréstimos a um homem, Lord Rothschild, pai de Julian. Sarafina sentiu-se mal. O brandy balançou no seu copo. Julian, ele sabia disso. O seu insulto, as perspectivas de Vance. Ele quis dizer que o seu pai está falido. O Duque terminou por ela. O noivado era a única coisa que mantinha o Rothschild Sênior à distância. O espetáculo público de Julian, esta noite, não foi apenas um ato de crueldade social. Foi um sinal. Ele estava a soltar os cães de caça do seu pai. Ao lamentar, o seu pai teria enfrentado a prisão do Ministério Público. A sua família arruinada. Ela fechou os olhos. A extensão total da malícia de Julian era de tirar o fôlego. Ele não a tinha apenas rejeitado. Ele pretendia destruí-la completamente, tornar a ruína da sua família um espetáculo público. Já enviei o meu advogado, disse o Duque, indo para junto da lareira fria. Um tal Sr. Harrison, da firma Fresh Fields. Neste momento, ele está a comprar as dívidas do seu pai ao Rothschild. Todas elas. O preço será exorbitante, mas eu pagarei. Quando acordar amanhã, a sua família estará solvente. Ela olhou para cima impressionada. Por quê? Isto é mais do que proteção. Isto é uma fortuna. É uma ninharia, disse ele, acenando com a mão. E faz parte do nosso contrato. Não pode ser minha duquesa se o seu pai estiver na frota. É desagradável. Estou a comprar a sua lealdade, Lady Sarafina, e o silêncio da sua família. Eles nunca falarão sobre isto. Não falarão, sussurrou ela. Bebeu um gole de brandy. Ardeu, mas acalmou-a. Você disse que precisava de ar. Ele acenou com a cabeça com uma expressão indecifrável. A linhagem Hawthorne deve continuar. O testamento do meu avô é específico. Devo casar-me antes do meu 30º aniversário, que é daqui a 3 semanas, e ter um herdeiro legítimo, ou uma parte significativa da propriedade reverterá para um primo distante que eu desprezo. A sua chegada esta noite foi oportuna. Então, esta era a peça final. Ela era uma égua reprodutora, uma necessidade legal
e uma ferramenta para a vingança. Um alívio estranho e amargo a invadiu. Pelo menos ela sabia a verdade. Não havia ilusões aqui. É muito honesto, Vossa Graça, disse ela. Acho que isso poupa tempo. Vamos casar, Lady Sarafina. Vamos cumprir os deveres necessários para garantir a sucessão. Assim que estiver grávida, retirarei-me para as minhas propriedades no norte. Terá Londres, terá esta casa, terá a sua liberdade, tal como eu terei a minha. Ele terminou o seu brandy e pousou o copo com um clique decisivo. Este é um contrato de sobrevivência, senhora, para ambos. Estavam a afogar-se. Eu forneci-lhe uma boia salva-vidas. Não tente fazer disso nada mais, acrescentou ele, com a voz a endurecer. Nem sonharia com isso, Vossa Graça. Ela respondeu com o orgulho ferido. Não sou tão tola a ponto de confundir uma fusão de negócios com um casamento por amor. Já tive romance suficiente para uma vida inteira. Pela primeira vez, um lampejo de algo, não exatamente um sorriso, mas um breve e intenso brilho de aprovação iluminou os seus olhos cinzentos. Ótimo. Então nos entendemos perfeitamente. Hemmings apareceu na porta, silencioso como um fantasma. Vossa Graça, a senhora Croft informa-me que um quarto temporário está preparado para a noite, pois a ala oeste precisará ser totalmente arejada. Cuide disso, disse o Duque. Ele virou-se para Sarafina. Vá, descanse. Os nossos advogados se reunirão pela manhã. A licença especial será emitida ao meio-dia. O casamento será em 2 dias. Sarafina levantou-se com as pernas rígidas. Ela entrara na Lancaster House como um sacrifício às ambições da sua família. Estavam a deixar a casa Hawthorne como uma mercadoria comprada por um homem que desprezava o seu antigo noivo. Não sabia ao certo o que era pior. Mas, enquanto seguia Hemmings pela grande e silenciosa escadaria, tinha uma certeza. Estava segura. E pela primeira vez na vida, estava ligada num homem que, apesar de toda a sua frieza, não lhe tinha mentido. Sarafina acordou num silêncio desconhecido. O seu quarto temporário era vasto, dominado por uma cama com dossel imponente. Uma jovem criada nervosa, que se apresentou como Clara Ara, estava a acender a lareira. Bom dia, minha senhora, sussurrou Clara Ara, fazendo uma reverência tão profunda que quase tocou o chão. Bom dia, Clara Ara. Pode chamar-me Lady Sarafina. Ainda não sou uma senhora. As ordens do Duque, minha senhora, Lady Sarafina, ele foi muito específico. Você deve ser tratada como a duquesa. O peso do título recaiu sobre ela novamente. Uma bandeja de pequeno almoço foi trazida e com ela um bilhete. Não era do Duque, era da sua mãe. Querida Sarafina, minha filha, minha cabeça está a girar. Um duque, o Duque de Hawthorne, seu pai está emocionado. Um homem chegou ontem à noite, um tal Sr. Harrison. E minha querida, todos os nossos problemas acabaram. Aquele terrível Rothschild, pensar que quase a ligamos a tal víbora. Você salvou-nos, minha querida menina. Você salvou-nos a todos. O casamento temos de planear. Sarafina pousou a carta. Um gosto amargo na boca. A sua mãe tão rápida a esquecer o horror público, tão ansiosa por abraçar a nova gaiola mais rica. Tu salvaste-nos. Ela era um sacrifício, apenas um com um título melhor. O dia foi um borrão. Advogados iam e vinham. Papéis foram assinados. O pai dela chegou, chapéu na mão, o rosto uma mistura de admiração e vergonha. Ele encontrou-se com o Duque na biblioteca por 10 minutos. Quando saiu, estava pálido, mas visivelmente aliviado. Ele não conseguia olhar nos olhos de Sarafina, apenas beijou a testa dela e chamou-a de sua duquesa. O casamento, 2 dias depois, foi um evento austero e silencioso. Não aconteceu numa grande catedral, mas na capela privada do Duque, dentro da Hawthorne House. Sarafina usava um simples fato de viagem creme. Os únicos convidados eram os seus pais, uma radiante Sra. Croft e o sempre presente Sr. Harrison, atuando como testemunha. Alistair Thorne, Duque de Hawthorne, estava ao lado dela, magnífico num fato escuro que poderia ter sido feito à medida em Savile Row. Ele proferiu os seus votos com a mesma voz clara e impassível. Quando chegou a sua vez, a voz de Sarafina estava firme. Ela estava a fazer um acordo e iria cumprir a sua parte. Quando o vigário os declarou marido e mulher, houve uma pausa constrangedora. O Duque não se inclinou para beijá-la. Simplesmente pegou na mão dela, levou-a aos lábios e deu um beijo frio e seco nos nós dos dedos enluvados.
Bem-vinda à família, duquesa. Naquela noite, ela mudou-se para a ala oeste. Era de tirar o fôlego. Ao contrário do resto da casa, que era escura e pesada, a ala oeste era uma suíte de quartos cheios de luz. Tinha sido claramente decorada por uma mulher de bom gosto. As paredes eram de seda azul claro. Os móveis eram delicados, com incrustações francesas. E a sala de estar dava para um enorme jardim de inverno privado. Embora os seus vidros estivessem embaciados pela sujidade e as plantas dentro dele estivessem mortas há muito tempo. Ela percebeu que também estava completamente isolada do resto da casa. Uma longa galeria separava-a da ala leste, onde o duque dormia. Esta era a sua prisão dourada, tal como ele tinha prometido. Ele veio ter com ela naquela noite. Não bateu à porta. Simplesmente entrou no quarto dela, onde ela estava sentada num roupão com o cabelo penteado. Ele tinha tirado o casaco, a sua camisa branca destacava-se contra as sombras. Não falou. E Sarafina percebeu que também não conseguia. Esta era a parte do contrato relativa ao dever. Ele aproximou-se da cama, os seus olhos cinzentos indecifráveis. Ele era um homem bonito e poderoso, e ela sentiu um tremor de algo que não era inteiramente medo. Ele cumpriu o seu dever conjugal com uma eficiência clínica e distante. Não havia crueldade nisso, mas certamente não havia paixão. Era um ato de necessidade sombria, o limite do acordo entre eles. Quando terminou, ele levantou-se, ajeitou as roupas e caminhou até a porta. Alice Tister, disse ela, o nome soando estranho na sua língua. Ele parou com a mão na maçaneta da porta. É assim que vai ser? Ele olhou para trás, o rosto uma máscara ao luar. É assim que vai ser até que a sucessão esteja garantida. Boa noite, Vossa Graça. Ele saiu. Sarafina deitou-se na vasta cama vazia e, pela primeira vez desde o baile, chorou. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina. Ela via o marido exatamente uma vez por dia. Jantavam juntos. A conversa deles era uma troca forçada e educada de factos. Ele falava dos seus interesses marítimos, das políticas no parlamento. Ela falava dos livros que estava a ler da biblioteca dele. Eram dois estranhos a partilhar uma mesa. Então, a cada 3 noites, ele ia ao quarto dela, cumpria o seu dever e ia embora. O resto do tempo era dela. Ela começou a explorar a casa. A senhora Croft, vendo que a duquesa não era uma tirana exigente, lentamente começou a relaxar. Esta ala é linda, comentou Sarafina numa tarde, parada no conservatório empoeirado. A senhora Croft torceu as mãos. Oh, sim, Vossa Graça. Esta era a ala de Lady Beata Trick, a falecida duquesa, mãe de Sua Graça. Ela adorava este lugar. Amava flores e cuidava pessoalmente destes jardins. O que aconteceu com ela? Perguntou Sarafina gentilmente. O rosto da senhora Croft fechou-se. Foi uma tragédia, Vossa Graça. Os pais do duque e o seu irmão mais novo, Thomas. Um incêndio na sua propriedade rural, Thorncraftoft. Sua Graça foi o único sobrevivente. Ele estava fora na universidade. Meu Deus, sussurrou Sarafina. Ele nunca mais foi o mesmo, disse a senhora Croft em voz baixa. Dizem que ele era um jovem brilhante e alegre. Mas depois ele se isolou. Vendeu Thorncraftoft. Veio para esta casa e trancou tudo. Toda em luz. Ela se apagou dele e desta casa. Sarafina olhou para as videiras marrons mortas agarradas ao vidro. Um homem que havia perdido toda a sua família em uma noite. Um homem que havia herdado um título e uma fortuna que nunca esperava. Tudo isso coberto de cinzas. Ela começou um projeto. Chamou jardineiros. Ordenou à senhora Croft que removesse as lonas das salas de estar. Isto é uma casa, não um túmulo, disse ela com um lampejo de autoridade que surpreendeu os dois. Teremos luz. Enquanto isso, o mundo exterior fervilhava. A cidade estava desesperada para ver a nova e misteriosa duquesa. Os convites choviam. O duque, fiel à sua palavra, ignorou-os. Mas Julian Rothschild não. Ele tinha se tornado um pária. A história da sua humilhação pública às mãos do duque era o assunto de todos os clubes. Cordelia Deve, a quem ele tinha insultado Sarafina, agora o rejeitava abertamente. A sua posição social estava em frangalhos e a sua raiva, Sarafina descobriu, estava a fermentar. Ela recebeu uma carta entregue por um homem de aparência ameaçadora, não pelo correio. Você acha que venceu. Você acha que o seu duque a salvou. Você é uma prostituta, Sarafina.
Você está a viver num túmulo com um monstro. Ele usou-a para acertar contas antigas, e quando não precisar mais de você, ele irá descartá-la, assim como eu fiz. Mas eu ainda não terminei. Um Rothschild sempre cobra as suas dívidas. Fica avisada. Um arrepio frio percorreu a sua espinha. Ela jogou a carta no fogo, mas o medo permaneceu. Naquela noite, durante o jantar, a Listister parecia diferente. Ele estava a observá-la. Estás pálida, ele observou. Estou bem, Vossa Graça. Estamos casados, Sarafina. Podes usar o meu nome. A Listister, ela corrigiu-se. Estou apenas cansada. Tenho um presente para si. Ele acenou para Hemmings, que trouxe uma caixa longa e plana de veludo. Sarafina abriu-a. Dentro, sobre um cetim branco, estava um colar. Não era uma peça grandiosa e vulgar. Era uma delicada corrente de platina com safiras e diamantes que brilhavam como luzes de estrelas capturadas. Era requintado. Era da minha mãe, disse ele com voz baixa. As safiras combinam com os seus olhos, ou combinavam com o vestido que usou na noite do baile. Ela olhou para ele, atordoada. Isso não estava no contrato. Era pessoal. É lindo, sussurrou ela. Obrigada. Use-o na ópera. Quinta-feira. Sarafina ergueu a cabeça. Na ópera? Vai sair. Nós vamos, corrigiu ele. O mundo deseja ver a duquesa de Hawthorne. Está na hora de a mostrarmos a eles. E está na hora, acrescentou ele, com os olhos a ficarem de aço, de lembrarmos a Lord Rothschild exatamente quem tem todas as cartas na mão. Na noite da ópera, a casa Hawthorne estava iluminada. Pela primeira vez, as coberturas de proteção tinham sido removidas. Os candelabros estavam acesos e o átrio estava cheio de funcionários. Sarafina desceu a grande escadaria, a mão a traçar o corrimão recém-polido. Ela usava as safiras. Elas estavam frias contra a sua pele. O seu vestido era de veludo esmeralda escuro, uma cor que a Listister tinha notado que lhe ficava bem. Ela o tinha escolhido deliberadamente. Ela não era mais a rapariga assustada de azul safira. Ela era a duquesa de Hawthorne. A Listister estava à espera no final da escadaria. Ele estava em traje formal de noite, as linhas pretas severas fazendo-o parecer incrivelmente alto e formidável. Quando a viu, o seu olhar demorou-se e a habitual avaliação fria nos seus olhos foi substituída por algo mais caloroso, algo semelhante a apreço. Sarafina, disse ele com a voz grave. Ele ofereceu-lhe o braço. Está magnífica. Você também, Vossa Graça, respondeu ela, com a voz firme. A Listister, corrigiu ele. Um leve sorriso tocou os seus lábios. A viagem de carruagem até Covent Garden foi diferente. O silêncio não era vazio. Estava carregado. Sarafina podia sentir o calor do braço dele através da luva. Tem a certeza disso? Ela perguntou. Você detesta multidões. Detesto, ele concordou, mas detesto mais a fraqueza. Rothschild enviou-lhe uma carta. Não enviou? Sarafina enrijeceu. Como sabia? Tenho homens a vigiá-lo. Tenho homens vigiando esta casa. Ele é previsível. É um covarde que intimida nas sombras. Esta noite, entraremos na luz. Demonstraremos nossa união. É a única maneira de silenciá-lo. E é isso que é uma demonstração. Ele se virou para ela na escuridão da carruagem. Começou como uma. Evoluiu. Antes que ela pudesse processar isso, a carruagem parou. A Royal Opera House era uma aglomeração de carruagens e alta sociedade. Quando a carruagem do Duque de Hawthorne, com o seu falcão prateado, parou, um silêncio tomou conta da multidão. A porta abriu-se. Alistair saiu. A multidão murmurou, esticando o pescoço. Era a primeira vez que o Duque Negro era visto em público em anos. Ele virou-se e estendeu a mão a Sarafina. Ela emergiu. A luz a gás refletiu nas safiras no seu pescoço. Ela ficou ao lado do Duque, com a cabeça erguida. Ela não era mais a garota rejeitada do salão de baile. Ela era uma visão de riqueza e poder ao lado do homem mais poderoso da sala. Eles entraram em seu camarote, o camarote real, que ficava ao lado do camarote privado da família Hawthorne. Todos os olhos, todos os binóculos da casa se voltaram para eles. Sarafina podia sentir o olhar de Julian do outro lado do teatro, um ódio palpável e ardente. A ópera começou, mas Sarafina não ouviu nada. Ela estava profundamente consciente da presença de Alistair ao seu lado. Ele era uma presença sólida e calorosa. A certa altura, durante o intervalo, ele inclinou-se para perto, a sua respiração roçando a orelha dela.
Eles estão todos aterrorizados com você, murmurou ele. Eles estão aterrorizados com você, sussurrou ela de volta. Não, eles esperavam que eu me casasse com algum rato que eu pudesse trancar. Eles veem-te, veem as safiras da minha mãe, veem uma duquesa, veem uma parceira. O seu coração deu um salto. Uma parceira, não uma égua reprodutora, não um contrato. Após a apresentação, dirigiram-se ao Grand Saloon. Era aqui que a armadilha seria acionada. Foram imediatamente cercados por membros da alta sociedade, todos desesperados para serem apresentados à nova duquesa. Vossa Graça, um prazer, duquesa, está radiante. Sarafina lidou com eles com uma graça fria que não sabia que possuía. Agora estava a defender a fortaleza de Alcester e descobriu que era uma sentinela natural. Então a multidão se abriu. Lord Julian Rothschild estava diante deles. O seu rosto bonito estava magro, os olhos vermelhos. Estava impecavelmente vestido, mas irradiava uma energia frenética e desesperada. Ao lado dele estava o seu pai, um homem corpulento com olhos frios e mortos. Hawthorne, Julian zombou, com a voz tensa. E Lady Sarafina, ou agora é a duquesa? Como você sobe rápido? Diga-me, ele pagou-lhe por hora pela sua obediência ou foi uma quantia única? O salão ficou em silêncio. A mão de Alcester, apoiada na bengala, apertou-se. Rothschild. A voz de Alcester era mortalmente calma. Está a dirigir-se à minha esposa. Sugiro que encontre um tom diferente ou mandarei removê-lo fisicamente das instalações. Sua esposa? Julian riu. Um som agudo e desagradável. Ela é uma mercadoria, uma compra, a filha de um jogador falido que você tirou da sarjeta. Acha que ganhou? Acha que me derrotou? Julian, pare! O pai dele advertiu, colocando a mão no braço dele. Julian sacudiu-a. Não, ele precisa saber. Todos vocês precisam saber. Acham que ele é um salvador? Ele é um monstro. Um monstro frio e calculista que usou a vergonha desta mulher para resolver uma velha disputa familiar. E que disputa seria essa, Lord Rothschild? Perguntou Sarafina, sua voz ressoando no silêncio. Ela deu um passo à frente de Alcester, um gesto protetor que o chocou tanto quanto a ela. Os olhos de Julian se arregalaram, furioso por ela ter falado. Sua tola! Acha que isso é sobre você? É sobre os nossos pais. Pergunte a ele. Pergunte ao seu nobre marido o que o meu pai fez ao dele. Todos os olhos se voltaram para Alistair. O seu rosto estava pálido, o queixo rígido. O meu pai, disse Alistair, a voz a rugir com uma dor que cortava. Sarafina era um homem que confiava nos seus amigos. O seu pai, Lord Rothschild, era seu sócio num empreendimento de transporte marítimo. Um empreendimento que o seu pai sabotou sistematicamente. Ele falsificou livros contábeis. Ele roubou cargas. Ele esvaziou as finanças do meu pai. Tudo isso enquanto fingia ser seu confidente. O estresse, a ruína, isso o matou. O meu pai morreu de ataque cardíaco. Um homem arruinado numa casa que estava prestes a perder. Um suspiro coletivo. Essa era uma história que a alta sociedade nunca tinha ouvido. E então, continuou Alistair, seu olhar fixo no Rothschild mais velho, compraste os seus ativos por uma ninharia. Os mesmos ativos que tinhas roubado. Essa é a base da fortuna moderna dos Rothschild. Roubo, falsificação e traição. Julian ficou em silêncio, atordoado. O seu pai claramente nunca lhe tinha contado os detalhes. Tu mentes, balbuciou Julian. Minto? Alcester tirou uma pasta de papéis do bolso interno. Estas são cópias dos livros contábeis originais, Julian. Os que o teu pai pensava ter destruído. E isto é uma confissão do antigo funcionário do teu pai, um tal Sr. Bartholomew Tate, que o ajudou a falsificar as assinaturas. Ele tem vivido com uma generosa pensão da tua família há 20 anos. Uma pensão que eu quadrupliquei. O Rothschild mais velho parecia prestes a desmaiar. Tu, disse Julian, voltando-se para Sarafina, com o rosto contorcido de ódio. Tu eras apenas uma ferramenta, uma maneira conveniente para ele cravar a faca. Ele não se importa contigo. Ele precisava de uma esposa para a sua herança, e usar a minha rejeitada foi apenas um bônus. Ele usou a tua humilhação. Sim, ele usou, disse Sarafina, com uma voz clara e forte. Alistair olhou para ela com uma expressão indecifrável, um lampejo de dor nos olhos.
Ele usou a minha humilhação, continuou Sarafina, para salvar a minha família da ruína que a sua família provocou. Ele usou-a para me dar um nome e um lar quando você me teria visto na rua. Ele ofereceu-me um contrato, Lord Julian, e honrou cada palavra dele, ao contrário de você, que quebrou um voto sagrado diante do mundo inteiro. Sim, ele usou-me. E eu, vossa graça, disse ela, virando-se para Alistair, usei-o. Usei o seu nome, o seu poder e a sua proteção. Estamos quites. Ela então voltou-se para Julian. Mas você não é nada. Um menino mimado a brincar aos jogos perversos do seu pai. Você não é um cais. Você é uma fraude. Ela pegou no braço de Alistair. Estamos a ir embora. Esta companhia já não é divertida. Ela e Alistair saíram do salão, deixando para trás uma cena de devastação total. Julian Rothschild estava arruinado socialmente e, como a alta sociedade logo descobriria, financeiramente. O seu pai foi exposto. Sentaram-se na carruagem, num silêncio eletrizante. Isso, disse Alistair com a voz grossa, não fazia parte do contrato. Não, respondeu Sarafina, com o coração a bater forte. Não fazia. Ele estendeu a mão pela carruagem, encontrando a dela. Não beijou os nós dos dedos dela. Desamarrou a luva dela, os dedos dele roçando a pele nua dela, e entrelaçou a mão dele com a dela. Tu defendeste-me, disse ele, parecendo genuinamente perplexo. Ninguém fazia isso há muito tempo. Tu protegeste a minha família, respondeu ela. Nós protegemos o que é nosso. Não é esse o acordo? Ele olhou para as suas mãos entrelaçadas. O acordo, Sarafina? Acredito que ele foi quebrado. Quebrado? Ela perguntou com a respiração presa. Ele foi substituído, disse ele, os seus olhos cinzentos intensos na escuridão. Por outra coisa, algo que eu não esperava. Ele não soltou a mão dela durante toda a viagem de volta para casa. O correio da manhã era explosivo, confirmando a ruína total do nome Rothschild. Julian desapareceu, mas o seu silêncio era ameaçador. Na Hawthorne House, a atmosfera tinha se transformado. Os jantares formais e tensos foram substituídos por uma companhia genuína. Alice Tister agora procurava Sarafina, juntando-se a ela para tomar chá ou sentando-se com ela no conservatório, que, sob os seus cuidados, finalmente mostrava brotos verdes de vida. Eles conversavam de verdade. Ela falava do seu amor pela botânica e ele falava dos seus navios, com os olhos a brilharem de uma forma que ela nunca tinha visto. Ela começou a compreender que a sua frieza não era o próprio homem, mas uma armadura que ele usava desde o incêndio que lhe roubara a família. Uma noite na biblioteca, quando o seu 30º aniversário se aproximava, Sarafina mencionou discretamente a herança. Ainda não estou grávida, disse ela, temendo as consequências das garras quebradas. Deixe o primo ficar com as propriedades, respondeu Alice Tister, com uma voz surpreendentemente casual. Ela olhou para ele chocada. Mas o seu legado, o objetivo do nosso contrato, ele aproximou-se tirando o lápis de carvão da mão dela. Aquilo, disse ele, era a desculpa, a herança, a vingança contra Rothschild. Era tudo uma estrutura. Tenho a prova da fraude do pai dele há mais de um ano. Um ano? Ela sussurrou. Então, o baile. Eu? Por quê? Eu estava lá para observar Rothschild, admitiu Alistair, com voz baixa. Eu estava na alcova quando ele fez aquilo com você. Eu vi o seu rosto. Eu vi a força em você, a maneira como você se manteve firme, mesmo quando o seu mundo estava a acabar. Ele encontrou o olhar dela, os seus olhos cinzentos brilhando. Tenho sido um fantasma por 10 anos, Sarafina. Naquele momento, vendo-o tentar destruir-te, senti-me vivo. O contrato era uma mentira, uma maneira de conquistar-te sem me assustar. Tu, com a tua força silenciosa e o teu maldito jardim, tu quebraste as barreiras. Ele inclinou-se, a testa encostada na dela. Não quero um herdeiro de um contrato. Quero uma esposa. Quero-te. Antes que ela pudesse absorver a sua confissão, as portas da biblioteca se abriram. Hemming estava ali, com o rosto pálido. Vossa Graça tem de vir agora. O que é? Alice Tister exigiu. O Duque Frio voltou instantaneamente. É o Lord Julian, Vossa Graça. Ele está em Thorncraft. Ele incendiou o lugar. Alice Tister ficou rígido. Thorncraft, a propriedade sagrada em ruínas onde a sua família havia morrido. Sarafina, fique aqui. Tranque as portas. Não, ela gritou, agarrando o braço dele quando ele se virou.
Ele sabe que essa é a sua única fraqueza. Não se trata de dinheiro, trata-se de destruí-lo. Eu sou sua esposa, somos parceiros, lembre-se. Eu vou com você. Ele olhou para o fogo nos olhos dela, não viu um obstáculo, mas uma aliada, e deu um único aceno de cabeça. Chegaram a Thorncraft e depararam-se com uma cena infernal. Julian Rothschild estava no pátio coberto de vegetação, o rosto iluminado pelas chamas de uma nova fogueira. Estava a queimar a capela da família, a única estrutura que sobreviveu à tragédia original. "Bem-vindo à casa, Hawthorne", gritou Julian, agitando uma tocha. "Roubaste o meu futuro, roubaste o meu nome, por isso vou roubar o teu passado. Vou enviá-lo de volta para o inferno com a tua família." "Julian, para com isso", implorou Sarafina, dando um passo à frente. "Ele deixou-me sem nada", gritou ele. "Eu conheço essa sensação." A voz de Sarafina cortou a noite. "Eu estava lá, no salão de baile. Eu não tinha nada. Ele salvou-me. Olha para ti, Julian. Agora és tu quem está na sarjeta." Enquanto Julian olhava, momentaneamente atordoado pela sua rebeldia, Alistair começou a rodeá-lo. "Acabou, Rothschild." Julian viu que estava encurralado. Com um último grito desumano de raiva, ele atirou a tocha para o telhado seco da capela. Ela explodiu em uma labareda de chamas. "Se eu não posso ter o meu legado", gritou ele, "tu não terás o teu." Ele virou-se e fugiu para a floresta escura. Alistair não o perseguiu. Ele ficou paralisado, tremendo enquanto a última relíquia do seu passado era consumida. Ele tirou-as de mim novamente. A armadura tinha desaparecido. Este era o homem, cru e quebrado. Sarafina ignorou o calor, envolvendo-o com os braços, segurando-o com força. "Não, ele não tirou", disse ela com voz feroz. "Elas estão em ti nesta casa. Ele não tirou o teu passado, Alistair. Ele apenas limpou o terreno para nós." Ele virou-se nos braços dela, o rosto manchado de fuligem e angústia. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez, e os seus lábios encontraram os dela. Em meio às brasas que caíam, ele beijou-a. Não foi um beijo de dever ou contrato, mas um beijo desesperado, profundo e ardente. Foi o beijo de um homem que voltava para casa. O incêndio marcou o fim de Julian Rothschild. Ele foi capturado e internado num manicômio, com o nome da sua família arruinado. Na casa Hawthorne, a vida transformou-se. O acordo entre Alistair e Sarafina tornou-se um verdadeiro casamento amoroso. Quando Alistair completou 30 anos, ele calmamente disse a Sarafina que tinha voluntariamente deixado o seu primo ficar com as propriedades do norte, renunciando à herança porque não cumpria a cláusula de herdeiro. Ele confessou que o seu legado não era a terra, mas a nova vida que tinha encontrado com ela. Foi então que Sarafina, com o coração cheio, revelou que o sacrifício dele era desnecessário. Ela pegou na mão dele e colocou-a sobre a sua barriga, anunciando que o Dr. Clemens tinha confirmado que a sua sucessão estava de facto garantida. Eles teriam um filho, não por um contrato, mas por amor. O Duque Negro desaparecera, substituído por um marido e pai, completando a sua união. Ela foi rejeitada diante de todos, com a sua vida em ruínas. Ele era um homem destruído, escondido nas sombras. Mas quando o Duque de Hawthorne saiu daquela multidão, ele não salvou apenas a reputação de Lady Sarafina. Ele salvou a sua própria alma. O acordo deles começou como um contrato frio, um casamento de conveniência e vingança. Mas à medida que as mentiras do seu passado foram sendo queimadas, descobriram que os contratos mais vinculativos não são escritos no papel, mas no coração. O que achou da jornada de Sarafina e Alistair, de um escândalo público a um amor privado? A história deles mostra que, às vezes, o maior amor não é encontrado num salão de baile perfeito, mas nas ruínas das nossas vidas. E que a verdadeira força está em enfrentar o futuro, não apenas em fugir do passado. Se gostou desta história de drama, romance e redenção, mostre o seu apoio. Clique no botão Gosto. Partilhe este vídeo com um amigo que adore uma história de amor poderosa. E, o mais importante, clique em inscrever-se e ative todas as notificações para nunca perder mais nenhum capítulo de Real Life Drama. Obrigado por ouvir.